Boa noite a todos. Então, estamos iniciando a semana 4, que tem o tema, agropecuária e o meio ambiente. É aula de geografia. Então, nós primeiro temos que entender a relação entre a agropecuária e o meio ambiente. Então, essa relação há tempos já vem sendo discutida com diversos questionamentos, para a gente, a respeito da melhor utilização do solo. Então, a agropecuária compreende, com a pecuária, que é a criação de animais, e a agricultura, que é o cultivo de espécies de vegetais destinadas à alimentação humana ou não. E desde desses últimos anos, os avanços nesse setor têm sido enormes. Então, devido ao aprimoramento das técnicas de irrigação, de correção química, conservação do solo, o controle de qualidade da produção, que possibilita resultados aumentando a qualidade e a quantidade de produção nesse setor. Então, o problema é que esses avanços, em determinado momento, causam muitos impactos ambientais perigosos para o futuro. A criação de animais também influencia diretamente no impacto da conservação do meio ambiente. Por exemplo, na criação extensiva, que utiliza grande área, o impacto causado pelo pastoreio e os resíduos animais causam impactos, causam problemas menores, pois o meio recebe bem essa influência, mas existem muitos outros impactos prejudiciais ao meio ambiente quando a gente faz uma análise maior sobre isso. Então, por isso que nós temos uma legislação. Então, é importante que a gente conheça o artigo 1 da resolução da CONAMA, que é 001/86, que fala sobre o impacto ambiental causado por qualquer alteração das propriedades física, química e biológicas do meio ambiente, que vai ser causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afeta as atividades sociais e econômicas, como a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos naturais, entre outros. Então, agora a gente vai ver alguns dos problemas causados pela agropecuária. E uma delas é a degradação do solo e a qualidade das águas. Então, os solos degradados são aqueles que não exercem as suas funções, ou ao menos uma parte delas, como fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas e filtrar as águas que abastecem os depósitos subterrâneos. Então, o solo degradado, ele não vai exercer essa função primordial dele. Então, nós temos 4 tipos disso, Então, o primeiro é a erosão hídrica. Então, essa erosão é um processo físico que consiste na degradação e o transporte do solo pela água ou pelo vento. Esse fenômeno esculpe o relevo terrestre e é chamado de erosão geológica ou normal. Então, quando o solo é despido da sua vegetação natural e submetido ao cultivo, ele fica exposto diretamente às forças erosivas. Nesse caso, a água ou o vento vai remover o material com intensidade muito maior do que a verificada quando o solo está naturalmente coberto. Então, vai haver essa erosão do solo, por contexto hídrico, Então, ao ser transportado, esse material vai ser depositado em algum lugar, normalmente mais baixo, com relevo mais plano. Como, por exemplo, a erosão ocorre no planalto, então um plano mais alto, E o material é depositado em uma planície após o seu transporte, então um relevo mais baixo. Então, assim, resumindo, esse processo completo de erosão causada pelos agentes externos ocorre a partir do intemperismo, A gente chama isso de intemperismo, que ocorre na rocha, que libera sedimentos que serão transportados pelos agentes erosivos, e que vai depositar em outro lugar.
Este processo, quando é acelerado muito pelas atividades humanas, como a agricultura ou a pecuária, pode atingir estágios muito avançados, como a formação de ravinas e vossorocas, que são alguns buracos profundos que a gente encontra no solo. E vai ser em regiões de clima úmido, onde as chuvas são torrenciais, porque as chuvas vão ajudar a essa erosão, né? Então, como vai ter o predomínio também de solos arenosos, poucos estáveis e são submetidos a formas de uso inadequados, que são anualmente responsáveis pela remoção de milhões de toneladas de solos e nutrientes das terras agrícolas. E também temos, né, a erosão eólica, que é o desgaste do solo resultante da ação do vento sobre a superfície rochosa, que ocorre, né, pelo processo de abrasão. Então, é o atrito das partículas carregadas pelo vento sobre as rochas. Em terras cultivadas, sobretudo nos períodos de preparo da lavoura para o plantio, o solo fica exposto, o que vai facilitar a remoção das suas partículas, e mais intensas ainda nas áreas peridesérticas, né, que é o clima mais seco, que é o árido ou semiárido. Então, como nas planícies estadunidenses, como no deserto do Colorado, que é no deserto do Saara, no continente africano, nos planaltos do norte da China, próximo ao deserto do Gobi. Então, acontece, né, essa erosão eólica. Temos também, né, a erosão química, que é também denominada, né, como lixiviação, que ela é caracterizada pela perda dos elementos químicos essenciais para o desenvolvimento das plantas, como, né, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, que eles são dissolvidos e carregados pelas águas das chuvas e dos rios. Então, além da perda da produtividade agrícola, esse tipo de erosão provoca uma concentração elevada de nutrientes nas águas dos rios, lagos e mares, que vai desencadear, né, um processo de eutrofização ou eutroficação, que é, né, a redução da quantidade de oxigênio e o desenvolvimento excessivo de bactérias em ambientes aquáticos. Então, as áreas mais atingidas são aquelas que têm intensos processos de erosão hídrica e são associados à ausência ou insuficiências de técnicas de manejo de solo. Então, com relação à erosão química, é preciso considerar também os impactos ambientais e econômicos decorrentes da exploração dos minerais que compõem os adubos químicos. Então, a perda de nutrientes como fósforo, por exemplo, requer um aumento da exploração desse recurso mineral presente no fosfato e relativamente escasso, com uma produção fortemente concentrada nos 4 países como Marrocos, China, África do Sul e Estados Unidos. E também temos, né, a compactação do solo, que é uma forma de degradação física do solo causada pela compressão das camadas superficiais com a passagem de máquinas, ou seja, os tratores nas colheitas, né, e também as colheitadeiras, ou, em menor escala, o pastoreio dos gados nas paisagens, né, nas pastagens, que é, né, a pecuária. Então, pode dificultar, até mesmo impedir a infiltração da água no solo, que vai aumentar o escoamento superficial e a erosão hídrica. Então, além disso, né, vai reduzir a oxigenação dos horizontes superficiais, né, da Terra, consequentemente diminui a atividade biológica dos micro-organismos, animais e vegetais, que, né, essenciais esses micro-organismos para manter a fertilidade natural e a oxigenação do solo. Então, né, aí que vai precisar, né, essas áreas vão estar mais sujeitas a necessitarem os adubos orgânicos, os adubos químicos, né? Porque vai ser uma área que vai estar restrita a isso, então vai necessitar desse aspecto químico para recompensar. Então, as áreas mais sujeitas à compactação do solo
são aquelas intensamente exploradas pela agricultura comercial, que utiliza equipamentos pesados, né, como a mecanização, né, da soja, do milho, do trigo, da cana-de-açúcar, e também como uma pecuária intensiva. Então, né, para combater, vamos dizer assim, esse desgaste do solo, nós temos técnicas de manejo sustentáveis do solo. Então, como produzir, né, de uma forma um pouco mais sustentável, para que não haja todo esse desgaste do nosso solo. Então, nós temos o plantio direto, que é o cultivo de plantas agrícolas sobre o resto de vegetais do cultivo anterior, que é chamado de palha, que vai evitar, assim, o revolvimento do solo, e essa prática, né, reduz os efeitos erosivos, visto, né, que a camada de resíduos vegetais atua como escudo contra a água e o vento. Então, como vai ter esse resto dos resíduos vegetais, a água e o vento não vai conseguir, né, aplicar a sua erosão. Temos também a rotação de culturas, que é a alternância entre o que é plantado numa mesma área, evitando o desgaste nutricional do solo e o seu desequilíbrio químico e biológico. Então, pode-se, por exemplo, plantar soja numa safra e depois alternar com plantio de milho, que vai escapar, assim, né, da prática da monocultura, monocultura é algo prejudicial à vida e à conservação do solo. Então, fazendo nessa rotação das culturas. Também temos a integração lavoura-pecuária, floresta, que é uma forma de rotação de cultura, só que mais complexa. Nela, o agricultor altera entre o plantio da lavoura, o plantio da pastagem para o gado e combina essas duas culturas com plantio de árvores como eucalipto ou espécies nativas. Também, então, essa rotação, né? Só que um pouco mais complexa, que vai envolver esses 4 elementos. Também temos, né, as curvas de nível, que é o plantio em curvas de nível, que vai consistir na produção ordenada por meio de linhas com diferentes altitudes do terreno. Então, essa técnica é essencial para áreas íngremes, né? O processo vai ajudar na conservação do solo contra as erosões e contribui com o escoamento de água da chuva, fazendo com que ela vai se infiltrar facilmente na terra e evite, né, os deslizamentos de terra. Então, temos também, né, a adubação verde, que é o cultivo de espécies vegetais, em geral da família das leguminosas, que nos períodos de entre safra, que é entre uma safra e outra, né, eles utilizam elas com o intuito de proteger o solo da ação das chuvas e dos ventos, bem como também para aumentar a quantidade de matéria orgânica que se transforma em um adubo natural ao ser decomposta. Então, essa técnica também possibilita aumentar a fixação do nitrogênio, do fósforo e do potássio. E também nesses elementos químicos, além de aumentar a atividade microbiana, é fundamental para a produtividade agrícola. Também temos o manejo natural ou controle biológico de pragas, que serve para controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças, né, a partir do uso dos inimigos naturais, que podem ser ou os insetos benéficos, predadores, parasitores e micro-organismos como fungos, vírus e bactérias. Então, né, vai utilizar mesmo desses itens para fazer o controle dessas pragas, para não usar, né, agrotóxico, entre outras coisas, que é mais poluente. Também temos, né, que preservar as matas ciliares de galerias e de encostas, porque a vegetação se desenvolve às margens dos cursos de água, que elas vão contribuir para reduzir a erosão linear. Então, a conservação dessa vegetação nativa nas encostas, sobretudo quando tem declividade superior a 45 graus, vai inibir o processo de erosão. Então, é muito necessário também a gente preservar essas matas. Tanto é, né, que algo governamental, né, denomina áreas de preservação permanente, as áreas de APP. Então, que é justamente para isso, né, para preservar essa vegetação.
Então, para a gente consolidar nosso conhecimento essa semana, vamos fazer as atividades do plano de estudo tutorado, na página 91 e 92, as questões 1, 2, 3 e 5. Bom estudo, pessoal!